Que tal separar um horário do seu dia para o Pai Spread? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. E a gente está recebendo hoje o pastor João Marcos, pastor executivo da Junta de Missões Mundiais, que é a Organização Missionária Mundial dos Batistas do Brasil. Uma alegria, pastor, ter você com a gente. Eu gostaria de pedir para a igreja, a gente vai orar por ele, para que Deus fale através da vida dele. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do pastor João Marcos. Obrigado porque ele atendeu o seu chamado. Há tanto tempo tem ouvido a sua voz, Pai. Tem andado o mundo afora, apoiando, suportando, porque ele entendeu, Jesus, ele ouviu a sua voz. E que privilégio recebê-lo aqui, ouvir tantas histórias e desafios que o Senhor tem para a gente, Pai. Por isso eu te peço, como igreja, Pai, fala conosco através da vida do pastor João aqui, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês esta manhã. Agradeço ao pastor Peragini, pastor Michel, ao pastor Plínio a oportunidade de falar aqui. Mas eu vou começar de um jeito diferente que eu comecei a outra mensagem. Eu quero falar algo a você que talvez você entenda como um pouco estranho, mas por favor, o que eu vou falar não é uma coisa ruim. Eu quero dizer que você é uma pessoa tremendamente privilegiada. Hoje, quando nós falamos em privilégios, nós falamos em coisas ilegais normalmente, né? Coisas que não são devidas. Não se trata disso. O que eu estou falando é o fato de você estar aqui hoje e já ter experimentado o que já experimentou, como eu experimentei. Deus me deu a oportunidade, aí, ao longo do meu ministério, de conhecer vários lugares do mundo e estar com pessoas de diversas condições. Notadamente pessoas que vivem em lugares em que o evangelho é proibido. E há alguns anos eu fiz uma viagem até o Oriente Médio. Eu todo ano levo um grupo de líderes para conhecerem os trabalhos que nós temos ali com a igreja perseguida ou igreja sofredora. E nesse ano em que estou falando, nós estávamos visitando um homem, dentre muitos que nós fomos visitar. Esse homem, ele nasceu no país mais pobre do Oriente Médio, vamos chamá-lo de A, o país. Ele emigrou para o país mais rico do Oriente Médio, vamos chamá-lo de B. E naquele país, todos esses dois países são completamente muçulmanos, há poucos cristãos, todos eles escondidos. Aquele homem, nesse país B, ele prosperou, tornou-se professor universitário, montou uma rede de comércio, ganhou dinheiro, vivia muito bem, ele e sua esposa, 3 filhas. Mas ele era um estudioso e um dia, lendo a leitura lá do Corão, ele encontrou o texto que diz que Isa, que é Jesus em árabe, será exaltado. E aquilo causou uma surpresa nele. Ele pensou, por que não Mohammed? Ou até mesmo Abraão, Moisés? Então ele foi até a mesquita e lá, sentado no chão, como é o costume, ele perguntou ao sacerdote. O sacerdote mandou que o segurassem, pegou uma barra de ferro, foi na cabeça dele e bateu. Quando aquele homem recobrou os sentidos, ele estava na prisão, havia tido a sua cabeça suturada, porque a pancada fora muito forte, ele tivera os seus bens confiscados, a sua carreira acadêmica fora cassada, ele seria expulso do país, mas antes ele teria que cumprir uma pena que era receber 300 chibatadas. Pela lei não se pode dar tantas chibatadas de uma vez, então ele recebeu as 50 primeiras. Quando as costas curaram, ele recebeu mais 50, esperaram curar de novo, e foi assim. Então ele, durante 18 meses, viveu dessa forma. Foi expulso, emigrou para o país que vamos chamar de C, um país onde há uma liberdade religiosa. Ali ele finalmente conheceu a Jesus Cristo, resumindo muito a história, e ele voltou para o país B,
O país de onde ele for expulso, a sua família havia ficado lá. Ele havia sempre planejado voltar, mas não tinha como. Mas dessa vez ele deu um jeito, porque ele queria não apenas reencontrar a sua esposa e suas filhas, mas ele queria falar de Jesus para elas. E ele conseguiu evangelizar a sua esposa, as suas filhas. Mas além disso, ele começou também a evangelizar outras pessoas. E ele conseguiu evangelizar 35 pessoas, batizar 16 delas. Foi preso de novo, mais 300 chibatadas. E agora ele vive como refugiado no país que eu chamo de D. Numa casa simples. Ele não tem direito a trabalhar, ele só tem direito a viver. Então nós o ajudamos naquele lugar. Ele dedica sua vida a fazer pequenos trabalhos e tentar evangelizar pessoas, mas com muito cuidado. Ele não pode falar abertamente que é cristão, porque o país é majoritariamente muçulmano. Seu filho, que nasceu nessa segunda vez do país que ele esteve, lá no país B, ele não sabe que o seu pai é cristão, sabe que eles oram em nome de Issa, mas ainda não usa a palavra, suas filhas e sua esposa, assim. Bem, nós éramos um grupo de pastores, todos experientes ali, todos já conhecedores de uma série de realidades como essa, mas a verdade é que nós não apenas ouvimos a história, nós vimos as suas cicatrizes e ficamos profundamente tocados. Mas eu tinha feito duas perguntas, eu tinha planejado fazer duas perguntas para todas as pessoas a quem eu visitaria naquela viagem. E a primeira pergunta foi: o que você faria se Deus aparecesse e dissesse: pode pedir o que você quiser que eu vou te dar? Qual seria o seu pedido a Deus? A resposta daquele homem foi: nada, eu não pediria nada, porque eu tenho tudo o que preciso, eu tenho Jesus Cristo. Bem, os outros pastores todos já caíram no choro, eu tinha que segurar um pouco mais e falar um pouco mais. E a segunda pergunta que eu fiz foi: o que você acha de viver num país ou num lugar em que há liberdade, em que você pode escolher no que acreditar ou até não acreditar em nada, e ninguém pode tomar medidas legais contra você, ninguém pode agredir você, ninguém pode proibir você de falar, você pode abordar as pessoas até na rua, você pode andar com a sua Bíblia, você pode fazer o que você quiser, você pode se reunir e louvar claramente. O que você acha disso? A resposta dele foi: isto seria o céu para mim. Nós estamos no céu dele. Como ele. Não é exagero o que eu vou te dizer. Milhões de cristãos nunca terão na terra o que nós já tivemos até agora neste culto. Somos ou não somos privilegiados? Somos. Mas a quem muito foi dado, também muito será cobrado. E eu quero lembrar a você que nós recebemos uma ordem. Vai fazer 2000 anos que nós recebemos uma ordem. A ordem foi: portanto, vão, façam discípulos em todas as nações. Vai fazer 2000 anos e metade da obra ainda não foi feita. Metade da missão, mais ou menos, não foi cumprida, porque há ainda 7.000 povos em que há pouquíssimos cristãos, sendo que 3.500 desses não têm cristãos. Jesus foi claro: fazer discípulos em todas as nações. Ele nos capacitou com o Espírito Santo, porque ele disse que quando viesse o Espírito Santo sobre nós, nós teríamos o poder de ser testemunhas em todos os lugares. E nós já temos o poder do Espírito Santo. Ele nos deu uma promessa. Ele disse que quando o Evangelho do Reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Nós ficamos olhando guerras, ficamos olhando terremotos, ficamos olhando pandemias, pensando que o fim está próximo. Não, isso é só sofrimento inútil. Sim, inútil, porque nada disso marca o fim. O que marca o fim é a volta de Jesus Cristo, é que todas as nações o conheçam. Por isso eu tenho compreendido que é minha culpa a próxima pandemia. Será minha culpa a próxima guerra. Será culpa da igreja a próxima desgraça, porque nós não cumprimos ainda a grande comissão. De fato, pastor Plínio, uma pessoa uma vez me perguntou: qual é o propósito do seu ministério? E eu tenho dito desde então: acabar com o mundo. As pessoas dizem assim: como assim? Você é um cientista, está criando uma nova bomba? Não, bomba não vai acabar com o mundo. Poluição não vai acabar com o mundo. O que vai acabar com esse mundo do jeito que nós o conhecemos, e ele vai ser restaurado,
é a volta de Jesus Cristo. E isso é feito com amor, através da evangelização. Mas nós estamos trabalhando esse mês com a ideia da família aqui na PIB de Curitiba, e eu quero compartilhar com você e dizer que claramente missões têm tudo a ver com família. Usando o tema Vamos Completar a Missão, eu quero trabalhar com você a família e a missão de Deus. Quero começar lembrando a você que Deus criou a família com uma missão. A missão, Ele ordenou a existência do homem e da mulher em Gênesis 1 e disse que era dominar sobre a terra. Gênesis 2, ele trabalha um pouco mais sobre a questão do jardim, de como seriam as coisas e como a família dominaria sobre isso. O pecado acabou afastando a família da possibilidade de realizar, de concretizar a missão dada por Deus de forma perfeita. Mas ainda ali em Gênesis 3, Deus claramente disse que a família seria a resposta à queda, porque a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente. Deus nunca desistiu da família. De fato, Deus só criou duas organizações ou duas instituições, família e igreja, mas prioritariamente Ele criou a família, primeiramente e prioritariamente. E quando Ele começa o processo da formação do povo, lá em Gênesis capítulo 13, Ele fala claramente a Abraão: eu farei de ti bênção para todas as famílias da terra. A promessa dada a Abraão é que ele seria uma grande nação que seria abençoadora a todas as famílias da terra. Isso se realizou na sua vida, na sua família. Isso se realizou na minha família. Mas ainda há 4,6 bilhões de pessoas que nunca souberam dessa possibilidade. Não é que não aceitaram, nunca souberam que as suas famílias podem ser abençoadas, porque nunca ouviram falar sobre o amor de Deus. Por que 2000 anos depois não fizemos isso? Eu entendo que é porque não temos compreendido aquilo que Deus quer para nós. Pensando nisso, eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia, ou ainda que seja pelo telão, para lermos juntos o texto de Gênesis capítulo 20. Vou ler o texto todo. Eu aprendi na Faculdade Teológica com o pastor Carlos Lackler que a gente não deve ter problemas em ler um longo texto bíblico na hora do sermão, porque se a mensagem não servir para mais nada, serviu pelo menos para as pessoas lerem um pouco mais a Bíblia na semana. Vamos então ler Gênesis capítulo 20, diz assim: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão.
Então, Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. E a Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus abençoe a sua palavra e nos dê um entendimento sobre ela. O texto é riquíssimo, eu só quero destacar alguns pontos sobre o que eu falei a você, que é a ideia de termos uma compreensão sobre família e missão. Esse texto ele fala sobre 3 pais. Os 3 pais e a missão é a ideia deste sermão. O primeiro pai que eu quero destacar é Abimeleque. Abimeleque significa pai poderoso, ou meu pai é poderoso. A ideia é de alguém que tem poder, alguém que é forte, alguém que é capaz. Mas Abimeleque também é uma tipificação, nesse caso, daqueles que pensam que por terem poder devem ser o alvo de toda a atenção, devem ser tratados de forma diferenciada e devem ter privilégios, devem ser a principal razão da existência. Muitas vezes na família esse papel é desempenhado pelo pai, mas pode ser desempenhado pela mãe, por filhos, por sogra, sogro, por qualquer pessoa. A verdade é que numa família disfuncional, é muito comum que haja alguém que tenha poder e que use desse poder de forma autoritária. As consequências disso são as mesmas que aconteceram ali com Abimeleque. Ele era tão centrado em si mesmo, que só pensava em si, que ele não viu. Ele soube que tinha uma mulher bonita, já idosa inclusive, e mandou buscá-la, porque se eu sou o poderoso, se eu sou o centro da família, o que existe de melhor é para mim, e eu quero para mim. E ele então mandou buscar Sara. Bem, toda vez que nós pensamos que somos o centro de algo, todas as vezes que nós nos esquecemos de quem Deus é, e pensamos que podemos agir de forma inconsequente, Deus nos mostra quem nós somos. E aquele poderoso tornou-se impotente. Passou um dos maiores medos da história da humanidade. Porque Deus apareceu a ele e disse: você vai morrer. E ele tremeu. Ele ficou apavorado. O todo-poderoso Abimeleque, que não era todo, nem era tão poderoso, ficou de cara com o todo-poderoso verdadeiro. E aí entendeu quem era. Toda vez que nós pervertemos a missão, nós somos confrontados. Deus não me deu o poder para eu usufruir dele. Deus não me deu autoridade para eu usufruir dela. Deus me deu poder e autoridade para fazer com que ele seja conhecido e louvado, glorificado. A sua autoridade, a sua liderança, o seu poder na sua família não são para seu benefício, são para o benefício da sua família, para que Deus seja louvado e seja glorificado. Nós vivemos num mundo que cultua o poder. Vivemos num mundo em que o poder é sempre exaltado. Notadamente a violência é exaltada. Há pouco mais de um ano começou a guerra na Ucrânia. Deus me deu a oportunidade de ir lá. Ouvir histórias que eu espero que no céu eu não lembre delas. Esquecer o cheiro da cidade de Bucha. Esquecer as imagens de Irpin e outros lugares. Tudo por causa de poder.
Mas há uma outra luta, uma luta espiritual. Os ucranianos estão sendo trabalhados por várias agências missionárias, inclusive Missões Mundiais, há mais de 20 anos. E nós transformamos a Ucrânia num centro estratégico para envio de missionários, e o fato é que nos últimos 5 anos antes da guerra, a Ucrânia havia enviado mais de 600 missionários para a Rússia. A Rússia tem limitações à pregação do Evangelho, e nós estávamos trabalhando para acabar com isso usando os ucranianos. E eles estavam felizes com isso, mas veio a guerra e eles tiveram que sair. Alguns foram presos. E eu confesso a você que nós pensamos, meu Deus, agora o seu projeto vai sofrer um processo de diminuição no andamento. Mas Deus sabe o que faz. Eu estive na Ucrânia, eu preguei no dia da ressurreição de Jesus Cristo e preguei uma mensagem sobre a ressurreição muda tudo. E as pessoas gostaram muito da mensagem, mas quando eu falei o último ponto, eu achei que as pessoas iam me bater. Porque eu disse, a ressurreição muda tudo e por isso você precisará perdoar os russos. É muito fácil para mim falar que eles precisam perdoar os russos. Mas ouvir isso não é fácil, eu reconheço. Graças a Deus, ninguém me agrediu, vários entenderam. Mas a verdade, irmãos, é que eu só vi a resposta àquilo agora há alguns dias. Um missionário nosso me escreveu e disse, pastor, lembra aquilo que o senhor falou, que nós precisaríamos perdoar os russos? Pois bem, Deus falou comigo, eu estou indo às prisões, onde há prisioneiros russos, e estou pregando para eles. E hoje, eu acabei de saber, nós temos 31 russos prisioneiros de guerra convertidos. Eles voltarão para a Rússia. Eles evangelizarão as suas famílias. Eles mudarão aquela realidade. Eu quero desafiar você a orar pelos nossos missionários que tiveram as suas famílias destruídas, tiveram as suas casas destruídas, mas tem certeza de que aquele que é todo poderoso está com eles para levar a mensagem do Evangelho aos russos. E eu tenho certeza que não serão 600, serão milhares de russos convertidos que voltarão para a Rússia para falar para as suas famílias de que Deus ama cada um deles. Porque não se perverte a missão, Deus corrige sempre. O segundo pai que eu quero falar neste texto, nesta oportunidade, é Abraão, o pai de uma grande nação, o pai da promessa, o homem que recebeu uma promessa. A promessa é: você vai ser pai de uma grande nação, e através de você, através dos seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas. Essa é a promessa, imagine bem. É o Todo-Poderoso falando a você. O que você faz se você tem uma promessa de Deus? Você confia e você vive de forma a experimentar isso. Mas a verdade é que Abraão teve medo. E a razão do medo dele é que ele tinha uma coisa muito boa, ele tinha uma mulher muito bonita. Tão bonita que ela já era bem coroa e o pessoal ainda ficava de olho nela. Os poderosos todos queriam conquistar Sara. Agora pense bem, se Deus te chamou, se Deus te deu uma missão, se Deus te deu um propósito e Ele te deu coisas boas, quem é que pode tirar a missão, quem é que pode tirar as coisas boas de você, se não o próprio Deus? E Ele não vai tirar, porque temer outros? Quando nós tiramos o foco da missão, nós começamos a negar a missão. Quando nós começamos a nos preocupar com outras coisas, nós negamos a missão. E isso acontece na família. É muito comum nós termos, às vezes, medo de algumas qualidades dos filhos. Ah, esse menino é muito inteligente, é muito perguntador, daqui a pouco vai me questionar, não vou saber responder. Minha esposa está se desenvolvendo muito na carreira, como é que vai ser se ela começar a ganhar mais que eu? Ah, meu marido está crescendo muito na empresa também, eu não estou me desenvolvendo. Não. São coisas boas de Deus para você.
São coisas boas de Deus para a sua família. Confie em Deus, espere, trabalhe, cuide. Porque Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Mas quando você não faz isso, quais são as consequências? É a vergonha. É a dissolução familiar. Sim, Abraão e Sara ficaram separados. Irmãos, há alguns anos nós passávamos por uma crise financeira aqui no Brasil, uma das muitas, e a gente estava assim, no limite financeiro. Mas eu li uma matéria falando sobre a Venezuela, dizendo que os pais estavam entregando os filhos para os orfanatos porque não tinham o que dar de alimento. E nós resolvemos entrar com um PEP ali na Venezuela. O PEP é um trabalho que nós temos com crianças de 4 a 6 anos. E nós fizemos um alvo de alcançar 400 crianças. Não tínhamos um tostão, mas vamos lá, vamos fazer pela fé, vamos alcançar 400 crianças. A verdade é que nós batemos 1.400 crianças em pouco tempo. E lá no PEP, todo dia a criança, ela é alfabetizada, ela é alimentada e ela é evangelizada. Um trabalho fantástico. Mas aí veio a pandemia. E durante a pandemia, apareceu uma notícia. Em um dos PEPs, no estado da Portuguesa, uma criança aluna do PEP morreu e 4 irmãos de crianças do PEP morreram, todas de desnutrição. Mesmo aquela que recebia uma comida todo dia, morreu por desnutrição. Bem, irmãos, nós estávamos lutando contra a desagregação familiar, mas agora havia um inimigo ainda maior. E era pandemia, a gente não tinha recurso, mas a gente mandou o dinheiro que tinha, depois a gente vê quem não vai receber, né? No caso seria eu mesmo. Deus vai honrar, e honrou. Mas a gente sabia que a gente precisava fazer mais do que isso. E aí uma missionária nossa, que faz parte, né? Nós temos um grupo de missionárias na área de nutrição, ela bolou uma fórmula. Eu ficaria aqui horas falando sobre isso, porque é uma coisa muito interessante, mas ela bolou uma fórmula que é farinha enriquecida com produtos de lá. Essa farinha enriquecida dá todos os nutrientes para aquelas crianças. E nós já alcançamos hoje 2.000 crianças com essa farinha enriquecida. Nós chamamos de fé farinha enriquecida. Irmãos, não há mais motivo para separar crianças dos pais na Venezuela. Nós queremos alcançar 3.000 crianças agora. Esse é o nosso desafio. Mas por que eu estou te falando isso? Porque você pode fazer a diferença. Você pode adotar uma dessas crianças no PAN com $10 por mês, cerca de R$50. Uma criança recebe aula, comida, a farinha para levar para casa e ainda é evangelizada. Você vai ver um Pix no final, você pode também adotar através do site missõesmundiais.com.br. Missõesmundiais.com.br. Mas eu quero te dizer que essa farinha tem feito milagres. Não é a farinha que tem feito milagres, a fé tem feito milagres. Uma menininha dos seus 4 anos procurou a professora no PEP e disse: tia, a minha mãe está doente, posso levar a farinha para ela? E a tia perguntou: o que sua mãe tem? Ela disse: ela tem um sangramento que não para, os médicos não sabem o que fazer. A professora pensou: mal não vai fazer, e mandou a farinha. Bem, eu estive na Venezuela no final do ano passado, e lá estava a mãe, convertida, batizada, porque a fé a curou. Porque aquela criança, diferentemente de Abraão naquele momento, confiou que Deus deu a ela uma mãe, e que Deus não ia tirar essa mãe dela, porque Deus tinha melhor e tinha mais para ela do que só sofrimento. Você tem recursos que Deus te deu, não fique preocupado com o que pode faltar, porque Ele é mais importante do que qualquer recurso, Ele é mais importante que qualquer coisa. O que você precisa é confiar e fazer o que Ele fez. Irmãos e irmãs, 2 pais, 2 falhas, mas chega o terceiro pai, Deus, o Pai eterno, o Pai que concretiza a missão, o Pai que realiza plenamente a missão. Ele corrige o que está errado. Abimeleque
pisa mais uma vez na bola e Deus chega para ele e o confronta. Mas não o confronta além do limite. O confronta até que ele se arrependa e mude. Deus quer a restauração. Deus não veio aqui dizer que você está errado e simplesmente pronto, acabado. Deus não veio aqui dizer que eu estou errado e simplesmente pronto, acabado. Deus veio aqui dizer que nós precisamos mudar. E que Ele vai nos ajudar a mudar. E que Ele tem nos impedido de fazer coisas piores ainda. É com esse Deus maravilhoso que você pode contar na sua família. Porque Ele intervém confrontando os errados. E é interessante que na transformação da confrontação de Deus, aquele que só pensa em si, quer tudo para si, é autocentrado, é egoísta, vira generoso. Dá presentes a Abraão, dá presentes a Sara, diz: podem escolher onde vocês quiserem morar, minha terra é de vocês. Não há mais aquele que é completamente autocentrado, agora ele percebeu quem ele é. A sua família pode ser diferente. Deixa Deus agir. Abraão da mesma forma. Não era a primeira vez que Abraão pisava na bola desse jeito, era a segunda. E Abraão, vamos falar a verdade, ele era um baita do medroso. Mas depois dessa experiência com Deus, depois que ele confessou: eu tive medo porque eu achei que aqui ninguém conhecesse a Deus. Ele entendeu que não interessa se ninguém mais conhece a Deus, porque eu conheço a Deus e Deus está comigo. Eu posso fazer o que for preciso, porque Deus está comigo e Ele não me abandona. Não interessa se não tem mais ninguém comigo, Ele está comigo. E Abraão vai ter finalmente um filho com Sara, Isaac. E vai um dia levar Isaac para sacrificar, acreditando que, se for necessário que Isaac morra, Deus é capaz de ressuscitá-lo para fazer a sua promessa ser cumprida. É isso que Deus faz. Ele transforma egocentrados em generosos. Ele transforma medrosos em pai da fé. Abraão é o pai da fé. Ninguém é comparado em termos de fé como Abraão. Mas não é porque era dele, é porque ele teve uma experiência com Deus. A sua família é um campo missionário. É o primeiro campo missionário. Mas na sua família estão os recursos para a obra missionária. Você é um recurso para a obra missionária. Seus filhos são um recurso para a obra missionária. Seus bens são um recurso para a obra missionária. Tudo que temos, tudo que somos, é de Deus. E precisamos usar tudo isso para Deus. Por isso eu quero convidar você a participar disso. Você pode e deve participar de todas as formas, mas eu quero apresentar 4 formas a você. A primeira delas é orar. Nós precisamos de um exército de pessoas que orem. Há alguns anos eu estava, não posso falar o país, mas eu estava com vários iranianos. Eram cerca de 200 iranianos que estavam sendo treinados para voltar para o Irã. Eles iam evangelizar. Nós entregamos muitos Novos Testamentos e Bíblias. Eu ficarei aqui horas falando também sobre isso. Mas foi muito interessante porque eu estava assistindo o curso junto com eles e todo mundo lá, pastor Plínio, que dava aula, contava a sua história e sempre tinha o seguinte: fui preso. O sujeito, todo mundo que deu aula no curso foi preso no Irã. E aí eu falei: eu que não vou falar nada aqui, né? Nunca, só fui à cadeia visitar pessoas, nunca tive nenhum problema, não tenho o que ensinar essas pessoas. Mas me chamaram e disseram: queremos que o senhor dê uma palavra. Eu falei: eu vou falar o que para esse pessoal? Não, fala do que vocês estão fazendo no Brasil. Então eu disse: olha, nós vamos levantar 300 mil Novos Testamentos nos próximos anos, porque nós vamos mandar para vocês evangelizarem com os Novos Testamentos. E vamos, aí o pessoal bateu palma, as 200 e tantas pessoas lá bateram palma e tal. Aí eu falei: nós vamos levantar também 300 mil Bíblias, porque agora tem Bíblia já traduzida no Farsi, na linguagem boa, e nós vamos dar para que nós queremos ver a igreja forte. Aí o povo pulou. Aí eu falei uma terceira coisa, eu falava inglês, era traduzido para o Farsi.
E o meu auxiliar que estava lá comigo não entendeu nada, porque virou uma espécie de celebração de final de Copa do Mundo. Mais uma gritaria, uma alegria. E ele chegou para mim e disse: pastor, o que o senhor falou? Eu falei que nós vamos dar 300 mil novos testamentos, 300 mil bíblias. Ele falou: não, mas o senhor falou uma terceira coisa aí, pastor. Eu falei: não, que eu vou levantar 60 mil novos intercessores no Brasil pelos iranianos. E ele disse: pastor, eles fizeram essa festa todinha porque tem gente que vai orar por eles. Eu falei: lembra que todos eles estão voltando para o Irã e todos vão ser presos? Eles estão contando com as suas orações. Você pode nos ajudar? A segunda forma é ofertar. Eu assumi a junta, ela tinha 500 e poucos missionários, o dólar valia 1,56. Bons tempos, não voltam mais. Não, bons tempos só o dólar. Chegamos a 1988 missionários hoje. O alvo é alcançar 3 mil dentro de 10 anos. A maior parte das agências missionárias tem diminuído o seu número de missionários e nós temos alavancado isso. Por quê? Porque somos melhores? Não, porque a gente está acreditando que está na hora de fazer um grande esforço. E nós precisamos de recursos, e não são grandes recursos. Se as pessoas dobrarem a sua oferta, a gente dobra a nossa força de trabalho. Se as pessoas derem R$1 a mais, quem nunca deu, a gente aumenta enormemente. E você tem inúmeras formas de fazer isso. Hoje, com o Pix, você pode dar 1 centavo por dia e não muda a sua vida, mas muda a vida de milhões de pessoas ao longo do mundo. A terceira forma é mobilizar, é falar de missões. Você ouviu várias coisas aqui hoje, e você, como aprendeu com o pastor Plínio, você pode falar isso para os seus filhos. Mas você pode falar para os seus colegas de trabalho, você pode falar no seu pequeno grupo. Você pode ensinar as pessoas sobre missões. Isso nós chamamos de mobilização. Nós precisamos de que cada cristão faça o seu papel. Porque se queremos a volta de Cristo, é papel de cada um de nós mobilizar os outros. Mas finalmente eu quero falar que você precisa ir. E você precisa ir ao encontro de quem não tem Jesus Cristo. Pode ser aqui, pode ser na sua família. Mas aqui em Curitiba há inúmeras pessoas que vieram de outros países que não têm tido uma experiência muito boa. Eu estava no Congresso Lausanne III, na cidade do Cabo, em 2010, quando uma pessoa deu o seguinte testemunho. Ela é americana e ela estava cortando o cabelo, e quem estava cortando o cabelo era uma mulher iraniana, quem estava cortando o seu cabelo. E aquela pessoa perguntou: quantas casas de americanos você frequentou nesse tempo que você está aqui? E aquela pessoa disse: nenhuma, ninguém nunca me convidou para ir à sua casa. Então aquele homem disse: se você está convidada, você vai tomar a refeição, a sua família está convidada para ir à minha casa. Nós temos muitos estrangeiros aqui que nunca ouvirão falar de Jesus Cristo se você não abrir a sua casa, se você não os buscar. Mas você pode também fazer uma viagem missionária. Fiquei feliz em ver o barco da Amazônia, mas nós temos viagens para outros lugares. Nós temos trabalhos com campos de refugiados. Nós temos um trabalho chamado Tenda de Brincar, que é com crianças no Oriente Médio. Esse trabalho é tão bom que a ONU já nos deu 3 vezes o prêmio de um dos 10 melhores programas de refugiados do mundo. E você pode ir ajudar crianças a brincar. Eu estava lá no ano passado quando aconteceu o que eu vou te contar. Uma médica estava atendendo as pessoas do campo de refugiados. Ela e seu esposo estavam lá. Eu estive com eles, já os conhecia, que eu os havia desafiado aí. E eu tive que sair para outro lugar, e eu não vi o que aconteceu agora, mas eu ouvi o relato de diversas pessoas. Uma mulher chegou no final, ela já tinha acabado, a médica já tinha parado de atender, mas uma mulher chegou infartando. E aquela médica viu que ela estava em uma situação muito ruim. A mulher de fato teve uma parada cardíaca. Aquela médica a ressuscitou e chamava a ambulância, mas a verdade é que a ambulância nunca apareceu. E aquela médica fez 6 ressuscitações naquela mulher.
entrou num carro, primeiro carro que apareceu no campo de refugiados, ela entrou no carro sozinha, deixou celular, esqueceu de tudo e foi com aquela mulher fazendo as ressuscitações. O seu marido entrou no próximo carro e não conseguiu achá-la, não sabia em qual hospital ela estava, mas os dois estavam empenhados em salvar a mulher. A mulher morreu. E você pensa, poxa, achei que ia ter um milagre. Não, a gente não precisa de milagre para testemunhar de Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando aquele casal voltou a se encontrar no campo de refugiados, aqueles refugiados vieram dizer: vocês não desistiram. Vocês são os primeiros que nunca desistiram de nós. Deus não desiste da sua família. Deus não desiste de você. Por que vamos desistir dele? Por que vamos desistir de cumprir a missão? Não, vamos completar a missão. Quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus. Quero começar pedindo a você que agradeça a Deus, porque você pode falar com Ele, porque tem mais da metade da população mundial que não pode falar com Ele. Agradeça porque isso já faz toda a diferença. Agradeça porque você tem uma igreja onde você pode ser família, adorar, ser ensinado. Agradeça porque você vive num país em que há liberdade. Você pode vir aqui hoje ou pode assistir, pode participar pela internet. Agradeça porque você sabe que Ele te ama e a sua família é cuidada por Ele. Mas agora diga: Deus, eu não quero ser o Abimeleque, eu não quero ser o Abraão inicial. Eu quero ser o que o Senhor quer. Eu quero ser como o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser generoso, eu quero ser confiante, eu quero ser perdoador, Pai. Toma a minha família nas Tuas mãos, Senhor. Toma meu papel como familiar nas Tuas mãos. Eu quero que o Senhor tome conta disso. Mas eu quero ir além, eu quero desafiar você a transformar a sua família numa agência missionária. E se você entender que hoje Deus está falando no seu coração, eu quero que você faça a seguinte oração dizendo: Senhor, toma a minha vida, a vida da minha família nas Tuas mãos e faz o que quiseres conosco, Pai. Eu quero, Pai, priorizar a Tua obra. Por isso eu me apresento a Ti para orar. Eu me apresento a Ti para ofertar mais. Eu me apresento a Ti para ir. Eu me apresento a Ti para mobilizar, Senhor. Eu quero ver a volta de Jesus Cristo. Porque não há nada melhor do que saber que eu vou viver eternamente na Tua presença. E eu quero isso logo para todo mundo. Se você fez essa oração, uma parte dela, eu vou pedir que você me faça um sinal. Eu vou pedir que você fique em pé em nome de Jesus. Sim, fique em pé em nome de Jesus. Apresente-se, diga: eu estou aqui, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu quero participar. Eu quero, Senhor, eu quero que a minha família seja a Tua família, Senhor. Fique em pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Amém, amém e amém. Pai bendito, nós Te louvamos, nós Te bendizemos porque És bom, Senhor. Porque o Senhor não nos permite permanecer no erro, mas o Senhor nos corrige. O Senhor não nos joga na cara os erros, mas o Senhor nos transforma em algo melhor quando reconhecemos. O Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos fortalece, nos fortifica, nos dignifica e nós Te glorificamos, Senhor. Pai, eu agradeço a existência desta igreja, a liderança do pastor Pascoal, do pastor Michel, dos demais pastores. Pai, agradeço a ministração que é feita sempre por este ministério, não apenas nesta cidade, mas em todo o mundo. Peço que o Senhor os cubra com as Tuas bênçãos. Mas, Pai, nesse exato instante eu quero pedir para as pessoas que tomaram decisões neste culto, Senhor, que o Senhor ministre a cada uma dessas pessoas mais de Ti, mais do Teu amor, mais do Teu Santo Espírito. Que o Senhor mostre a cada um deles como podem fazer parte de forma ainda maior, mais efetiva do Teu projeto para a salvação deste mundo, Senhor.
e que o Senhor os abençoe com prosperidade para contribuírem mais. Que o Senhor os abençoe com disciplina para separarem mais tempo para orar, mas também com mais intimidade contigo. Que o Senhor lhes dê sabedoria para entenderem como devem evangelizar, com coragem para poderem ir aos lugares que o Senhor os mandar. Mas sobretudo, Pai, continua sendo o nosso Pai, a quem nós humildemente clamamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você.